Olá, pessoal. A nossa aula de hoje, então, vai ser sobre vetores. As grandezas vetoriais, elas possuem amplitude e orientação, e elas necessitam de uma linguagem especial para serem descritas. Existem várias aplicações dessas grandezas no nosso cotidiano, então todos nós já passamos informação, né, da localização de um dado local. Então, siga 5 quarteirões e dobre à esquerda. Então, é uma forma de nós estarmos representando uma localização a partir de direções, né, de orientações. Existem outras aplicações de vetores que nós vamos ver ao longo desse curso, como em rotações, forças magnéticas, etc. Nós já mencionamos, né, na nossa aula sobre grandezas físicas, que as grandezas vetoriais elas possuem módulo e orientação, certo? Exemplos, né, de grandezas vetoriais seriam vetores de deslocamento, a própria velocidade e aceleração. Uma partícula, então, né, ou seja, uma partícula que se move em qualquer outra direção que não a retilínea, ou seja, no sentido positivo ou negativo de um dado eixo, né, ela precisa de um vetor para sua representação. A gente já falou nesse curso, né, que existem grandezas que não apontam em uma direção. Por exemplo, a temperatura, a massa, o tempo são grandezas escalares, né, que só vão precisar, né, do valor numérico e da sua unidade de medida. Então, a gente pode utilizar a álgebra comum para essas grandezas escalares, diferente das grandezas vetoriais, que nós vamos ver que existem algumas regras, né, para a manipulação algébrica desses vetores. A grandeza mais simples, né, a grandeza vetorial mais simples é o próprio vetor de deslocamento, que vai estar nos mostrando aí uma mudança de posição. Nós temos aqui exemplo de 3 vetores, o vetor de A para B, o vetor de A' para B' e o vetor de A duas linhas até B duas linhas. Esses 3 vetores, eles possuem o mesmo módulo e a mesma orientação, ou seja, eles vão representar vetores de deslocamento iguais, né? E com a mesma variação de posição dessa partícula. O vetor de deslocamento ele não vai dizer nada sobre a trajetória percorrida pela partícula. Então, neste exemplo aqui, a gente tem duas trajetórias que estão unindo o ponto A e B, e elas vão corresponder, essas duas trajetórias, apesar de estarem bastante diferentes, elas correspondem a este mesmo vetor de deslocamento aqui de A para B, certo? Então, esse vetor de deslocamento ele não vai representar todo o movimento, ele só vai representar o resultado final desse deslocamento, né, ali no caso de A para B. Nesse gráfico, nós temos aqui a representação de uma roda que está rolando em um piso horizontal. O deslocamento horizontal e vertical de um ponto aí na borda dessa roda depende do raio da roda e do número de rotações que essa roda vai sofrer ali, né, ao longo do seu percurso. O vetor deslocamento do ponto preto vai ser esse vetor azul que está aparecendo aqui, né? E nós temos ainda a representação, aqui o vetor deslocamento em azul, e nós temos ainda a representação, né, da componente horizontal do vetor, que vai ser igual aí a metade da circunferência da roda, então o vetor horizontal aqui, e temos ainda o módulo da componente vertical, que vai ser igual ao diâmetro desta roda. Então, este vetor aqui vai ser igual ao diâmetro da roda. Então, aqui nós temos o caso, né, de uma partícula que se deslocou de A para B, neste caminho, né, em vermelho aqui, e essa trajetória real ela é representada por esse vetor de A até B, e depois essa partícula se deslocou de B até C, também por esse caminho em vermelho, está sendo sinalizado este caminho aqui por esse vetor que liga B até C. O que a gente quer saber aqui é o deslocamento total, que vai ser o quê? A soma desses vetores de A até B com o vetor de B até C. Esse deslocamento total, então, ele pode ser chamado aí como vetor soma ou vetor resultante, certo? Que vai ser o deslocamento total, na verdade, de A até C. Vemos aqui, né, esse vetor soma. Vejam que os vetores eles serão representados aí com uma seta em cima, né, do seu nome. Então, aqui S
com a seta em cima representa esse vetor de deslocamento que nós estamos interessados, né? E aqui a gente tem aqui o vetor A, que na verdade o módulo do vetor A nós vamos representá-lo somente com a letra A, vai ser uma grandeza positiva e sem direção. Então, ele vai ser só representado pela letra A, ou pela letra B, ou pela letra S nesse caso. Esse sinal de adição aqui vai ser a soma entre vetores, certo? Que vai envolver tanto o módulo quanto a orientação dessa grandeza, certo? Então, para a gente fazer essa soma, né, de A, do vetor A e mais o vetor B ali, a gente vai desenhar o vetor A em escala e orientação aí apropriado, em escala e angulação apropriado, na verdade. Depois a gente vai desenhar o vetor B na mesma escala, né, do que o vetor A e com origem na extremidade do vetor A. Então, aqui está a origem do vetor B na extremidade do vetor A. E também vamos representar, obviamente, o vetor B com um ângulo apropriado. O vetor soma, o vetor S aqui, vai ser o vetor que vai sair da origem do vetor A e vai chegar à extremidade do vetor B. Então, a gente sempre vai fazer este esquema aqui, né? Desenhar o vetor A, né? E depois desenhar o segundo vetor, né? Com a origem na extremidade do primeiro vetor, de forma que a gente vai obter esse vetor soma aqui a partir dessa ligação da origem do primeiro vetor com a extremidade do segundo vetor. Então, esta é a forma que nós vamos trabalhar para fazer a soma geométrica de vetores, ou seja, quando a gente vai desenhar esse vetor e vai fazer o cálculo, né, dessa soma ou também, né, da subtração, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente. A soma geométrica de vetores possuem propriedades, né? Então, nós temos aqui duas propriedades importantes. A primeira é a lei cumulativa, que nos diz que a ordem que esses vetores são somados ela é irrelevante. Ou seja, se eu desenhar, né, o vetor A e depois desenhar o vetor B para fazer essa soma A mais B, vai dar um resultado similar do que se eu começar pelo vetor B e somar depois o vetor A. O vetor resultante aqui soma é idêntico, ou seja, A mais B vai ser igual a B mais A. E a segunda lei aqui é a lei associativa, que quando a gente está trabalhando com mais do que dois vetores, a gente pode agrupá-los em qualquer ordem para somá-los. Então, a gente pode somar primeiro A mais B e depois somar C, que nós vamos obter A mais B mais C, ou nós podemos somar primeiro B mais C e depois somar com A, que nós vamos obter o mesmo resultado. Então, essas são as duas leis, a lei cumulativa e a lei associativa, que são empregadas aí como propriedades para a soma geométrica de vetores. Como eu havia mencionado anteriormente, né, o mesmo acontece, né, quando a gente vai trabalhar, né, com a subtração de vetores. Então, na verdade, quando a gente, o vetor menos b aqui, ele vai ser um vetor com o mesmo módulo que o vetor b, porém com uma direção, né, ele vai ter um sentido oposto do que o vetor b, certo? Então, somar menos b é a mesma coisa do que se eu estivesse subtraindo o vetor b. Então, a subtração dos vetores aqui, né, eu estou aqui, né, um vetor resultante de A menos B vai ser igual à soma, né, do vetor A com o vetor menos B, que são esses dois vetores aqui com sentidos opostos, certo? E eu posso manipular também, né, esses vetores aí, algebricamente. Todas essas regras de soma geométrica de vetores, elas só vão ser válidas quando eu estiver trabalhando com vetores de um mesmo tipo. Então, até agora a gente está falando de vetores de deslocamento, mas nós poderíamos estar falando de vetores de velocidade ou de aceleração. Então, eu só posso somar vetores de deslocamento com vetores de deslocamento. Eu só posso somar vetores de velocidade com vetores de velocidade, certo? Então, eu vou ter que estar trabalhando sempre com o mesmo tipo de vetor para fazer esse trabalho algébrico com eles. E a decomposição de vetores, né?
Então, muitas vezes a gente pode somar vetores de outra forma que não trabalhando com a geometria, que não desenhando esses vetores para fazer a soma deles, né? Então, a gente pode recorrer aí a um sistema de coordenadas, né? E decompor esses vetores em suas componentes x e y, no caso, né? Num caso aí bidimensional, né? Então, essa componente do vetor, ela vai ter o mesmo sentido em relação ao eixo. Então, aqui, ó, a gente tem o vetor A, e a gente pode decompor esse vetor A em um vetor, em uma componente x deste vetor, que a gente está representando aqui por AX, e uma componente y desse vetor A, que vai ser representado aqui por AY. Então, essa componente AX do vetor A, ela vai ter o mesmo sentido, ó, que o vetor A, certo? Então, está apontando aqui para o mesmo sentido em relação ao eixo X, né? E essa determinação aí desses componentes do vetor, ela vai ser feita a partir de um triângulo retângulo, né? Então, no momento que eu vou juntar esses três vetores, vou juntar o vetor A com os seus componentes do x e do y, eu vou, na verdade, obter aqui um triângulo retângulo aí. Em que esse ângulo θ aqui, ó, é importante a gente sinalizar, ele vai ser o ângulo entre o vetor A e o eixo, o semi-eixo x positivo. Então, a gente sempre vai estar falando do ângulo do vetor, da orientação desse vetor, e se referindo ao semi-eixo positivo x, certo? Esse vetor ele pode ser completamente definido se eu conheço o módulo, ou seja, no caso do vetor A, se eu conheço o valor de A e o ângulo θ, né, o ângulo que esse vetor faz com o semi-eixo x positivo, ou se eu conheço as suas duas componentes, no caso bidimensional, né, AX e AY. Então, eu consigo definir um vetor se eu conheço o seu módulo e o ângulo, ou se eu conheço as suas duas componentes, né, no caso bidimensional, a x e a y. No caso de vetores tridimensionais, a gente tem que pensar que a gente vai ter que conhecer um outro ângulo, né? Então, a gente vai ter que, além de conhecer o módulo de A, a gente vai conhecer o θ e o φ, ou as suas três componentes em relação a cada um dos semi-eixos, né? X, y e z. Quando a gente tem um vetor dessa forma aqui, na verdade, uma das componentes desse vetor, ela pode ser negativa, né? Então, aqui, ó, como a gente falou, as componentes do vetor, elas vão ter a mesma direção que este vetor. Então, na verdade, se eu pegar e projetar este vetor aqui para o eixo y, ele vai ter um sinal negativo, certo? Então, eu tenho que levar em conta que os vetores, eles podem ter aí componentes negativas. Os vetores unitários, né? Esses vetores unitários, eles vão ter aí como função, uma única função aí, seria especificar uma orientação, certo? E eles vão ser representados aí por I, J e K, certo? Na verdade, esses três vetores unitários, eles vão coincidir exatamente com o eixo, o I vai coincidir com o eixo X, o J com o eixo Y e o K com o eixo Z, de um sistema destrógiro. Esses vetores unitários eu posso, na verdade, utilizá-los em conjunto com as minhas componentes escalares. Então, aqui a x e a y são as componentes escalares de A, e eu posso representar, né, os componentes vetoriais de A quando eu coloco AXI e AYI, por exemplo, certo? Então, aqui, novamente, a gente tem aí o vetor A, né, com as suas componentes vetoriais, né, e o vetor B, né, que tem aquele vetor, que tem a sua componente y negativa também com as suas componentes vetoriais. Só um parênteses que eu me esqueci de mencionar aqui, né, do porquê, né, da onde que sai, né, AX igual a cosseno θ. Então, o que a gente está trabalhando aqui? Na verdade, a gente está trabalhando com um triângulo retângulo, né? Na verdade, nós estamos trabalhando com trigonometria, né? Então, como que eu sei qual é o valor de AY? O vetor A, na verdade, vai ser a minha hipotenusa desse meu triângulo retângulo, e eu tenho aquelas relações, né? Que seno desse meu ângulo θ vai ser igual ao cateto oposto, que é o meu valor de AY, sobre a minha hipotenusa, que é o meu vetor.
Então, AY vai ser igual a o seno deste ângulo, né? Então, o seno do ângulo θ é igual ao cateto oposto. Então, eu vou ter que AY é igual a seno θ. A mesma coisa eu vou trabalhar para o AX. Então, se eu quero determinar, né, por exemplo, qual é o meu AX, eu sei que o AX é o meu cateto adjacente ao meu ângulo θ aqui. Então, o AX vai ser igual à minha hipotenusa vezes o cosseno do meu ângulo, certo? Então, daí que sai essas relações trigonométricas. E aqui, né, a tangente de θ nada mais é do que o cateto oposto, que é o AY, cateto oposto a este ângulo, sobre o cateto adjacente, que é o AX. Então, cateto oposto e cateto adjacente vai me dar a tangente deste ângulo. Só voltando a esta relação trigonométrica que eu me esqueci de mencionar. E aí a soma, né, de vetores a partir das componentes, ela é feita aí, né, ao invés de eu ter que desenhar os meus vetores, eu posso fazer a combinação, né, dessa soma algébrica aqui dos componentes eixo por eixo. Então, por exemplo, o vetor R é igual ao vetor A mais B. Eu posso fazer o cálculo, né, do vetor R se eu calcular o R em x, né, a componente em x desse vetor, a componente em y desse vetor e a componente z desse vetor, que vai ser o quê? Ax mais b vai ser rx, a y mais b vai ser ry, e a z mais b, z, né, vai ser rz. Então, a partir dessas três componentes aqui, eu consigo definir o meu vetor r. Como? Aqui eu mostrei anteriormente, né, no caso aqui do vetor A, vai ser igual a ax ao quadrado mais a raiz, né, de ax ao quadrado mais a y ao quadrado. Então, eu consigo definir o vetor R aqui, neste caso, a partir dessas três componentes vetoriais, né? A mesma coisa para a subtração, né? Então, eu consigo aí, combinando, né, as três componentes em x, em y e z, subtraindo A de B, né, na verdade, A menos B, eu chego no nosso vetor D. E aqui, né, um exemplo, né, a gente tem aqui dois vetores, o vetor D1 e o vetor D2, e a primeira pergunta seriam quais são os sinais, né, das componentes x do vetor D1 e do vetor D2, né? Então, a gente quer relacionar aí, né, saber qual é o sinal da componente x de D1 e da componente x de D2. A gente já mencionou, né, que a componente de um vetor, ela vai ter o mesmo sentido deste vetor em relação ao eixo que nós estamos querendo. Então, aqui em relação ao eixo x, né? Então, a gente consegue, né, desenhando aqui, né, D2 e D1, em relação ao vetor x, a gente sabe que essas duas componentes serão positivas aqui neste caso. A segunda pergunta, quais são os sinais das componentes y de D1 e D2 na figura? Então, a gente já desenhou as componentes x, e agora a gente vê que a componente y de D2 é negativa, porque ela vai ter o mesmo sentido que este vetor aqui em relação ao eixo x, ao eixo y, desculpa. Então, nós temos aqui a resposta, né, que D1y é positivo e D2y é negativo. E a terceira pergunta, né, quais são os sinais das componentes x e y da soma desses dois vetores? Então, eu chamei a soma desses dois vetores como vetor D, né? E aí a gente vai ligar aqui, né, a origem desse meu vetor soma a origem do primeiro vetor e vou ligar a extremidade desse meu vetor soma com a extremidade do segundo vetor, eu gero o vetor soma, o vetor D, que é igual a D1 mais D2. E aí eu consigo, projetando, né, as componentes vetoriais de x e y, eu consigo verificar que as duas componentes para o vetor soma aqui, no caso, serão componentes positivas. Então, este é um exemplo prático aí da soma vetorial. E a parte de multiplicação dos vetores, né? Existem aí três formas de nós multiplicarmos vetores. A primeira delas seria a multiplicação de um vetor por um escalar, ou seja, por um número, né? Então, quando a gente multiplica o vetor A por um escalar E, a gente obtém um vetor cujo módulo
é o próprio módulo de A pelo valor absoluto E. E a direção vai ser a mesma, né, do que o vetor A, e o sentido também vai ser o mesmo que o vetor A. Se o E for positivo, e vai ser oposto ao vetor A se o E for negativo, certo? E para a gente dividir, né, esse vetor A por um escalar, nós simplesmente vamos multiplicar A por 1 sobre E, certo? Outra forma de nós multiplicarmos vetores é quando a gente multiplica um vetor por outro vetor, que a gente chama de produto escalar, certo? Então, o produto escalar ele vai ser sinalizado por um ponto, certo? Então, a gente vai chamar A escalar B, vai ser igual, o que vai ser A escalar B? Vai ser igual a A vezes B, ou seja, o módulo de A vezes o módulo de B, vezes o cosseno de φ. O φ vai ser o quê? Vai ser o ângulo entre o vetor A e o vetor B, certo? Então, esse ângulo aí entre A e B pode ser tanto φ quanto 360 menos φ. Então, o produto escalar vai ser o produto, na verdade, de duas grandezas, né? Ele pode ser dado aí como módulo de um dos vetores e a componente escalar do outro vetor em relação ao primeiro, ou seja, aqui eu tenho a representação do vetor A e do vetor B e do ângulo entre eles, que é o ângulo φ. Eu posso obter esse produto vetorial, esse produto escalar, desculpa aqui, esse produto escalar A escalar B, a partir tanto da multiplicação do módulo de B vezes a cosseno φ, certo? Que seria eu multiplicando aqui, né, o módulo de B vezes a cosseno φ. Então, eu tenho aqui o módulo de B e a projeção de A em cima desse meu eixo. E eu também posso obter, né, esse meu produto aqui, se eu multiplicar o valor, né, de A, né, o módulo de A, vezes B cosseno φ. Então, eu tenho aqui o módulo de A vezes a projeção do vetor B aqui, que vai ser B cosseno φ. Então, o resultado é o mesmo, ou seja, eu obtenho esse produto aí escalar se eu fizer ele desta forma ou desta forma. E a propriedade aqui cumulativa, ela é utilizada, né? Ou seja, A escalar B vai ser igual a B escalar A. Se o ângulo φ ele é igual a zero, né? A componente de um vetor em relação ao outro ali vai ser máxima, ou seja, porque se o φ é igual a zero e eu trabalhar com cosseno de zero, eu tenho que cosseno de zero é igual a 1, então eu vou ter aí um valor máximo, né, nesse produto escalar. Se o φ vai ser igual a 90, eu vou ter cosseno de 90, que é igual a zero. Então, na verdade, eu vou anular o meu vetor ali. Eu posso fazer esse produto escalar utilizando ali os vetores unitários, né? E a gente verifica que a propriedade distributiva aqui, ela pode ser aplicada, né? Então, eu vou, na verdade, multiplicar aqui, né? Distribuir essa multiplicação aqui e eu vou obter o A escalar B. Outro problema, né, que a gente pode resolver aqui, a gente tem dois vetores, C e D, sendo que C tem um módulo de 3 unidades e D tem um módulo de 4 unidades. E aí a pergunta é qual é o ângulo entre esses vetores, se C escalar D, ou seja, o valor, né, de C escalar D é igual a zero. Então, a primeira pergunta é essa. O que acontece? Se eu tenho esse produto escalar como igual a zero, é sinal de que o cosseno do meu ângulo foi igual a zero, né? Então, ou seja, que C vezes cosseno do meu ângulo vai ser vezes D, né? Vai dar aí um valor zero, ou então que D vezes o C vezes o cosseno do meu ângulo vai ser igual a zero. Então, o meu ângulo, na verdade, aqui, cosseno, o resultado, né, zero, só pode ser cosseno de 90 graus para dar este valor aqui. No segundo caso, 12 unidades, é quando eu tenho este caso aqui, ó, em que o valor é máximo, né? Ou seja, se eu tenho 3 vezes 4, seria o valor máximo
12 aqui. Então, na verdade, aqui é este caso aqui, que o meu ângulo é igual a zero, porque cosseno de zero é igual a 1, e aí eu tenho que esses dois vetores, eles são paralelos aí, né? E o terceiro caso, menos 12, eu só posso obter esse vetor aí, eu só posso obter esse resultado se esses vetores são antiparalelos. Então, neste caso aqui, o meu ângulo é 180 graus. Então, o cosseno de 180 é igual a menos 1, certo? E assim a gente soluciona aqui 90 graus, aqui 0 grau e aqui 180 graus. Bem, e a terceira forma, né, de se multiplicar vetores é a partir da multiplicação de um vetor por outro vetor, que é chamado de produto vetorial. O resultado do produto vetorial é um vetor. Então, a gente sinaliza o produto vetorial diferente lá do produto escalar aqui, que a gente sinalizava por A ponto B, né, A escalar B. No produto vetorial, a gente vai sinalizar por esse sinal aqui, né, por um x, né, por um vezes aqui, digamos assim, e a gente vai chamar de A vetor B, certo? O resultado de A vetor B pode ser esse vetor C aqui, que vai ser A vezes B vezes seno de φ, em que esse φ vai ser o menor ângulo entre esses dois vetores, entre A e B. Se A e B são paralelos ou antiparalelos, esse meu produto aí, né, vetorial, vai ser igual a zero. O módulo de A vetor B, ele é máximo quando A e B são perpendiculares. E o C vai ser sempre perpendicular ao plano definido por A e B, que é a tal da regra da mão direita, que vocês já devem ter escutado falar algumas vezes. Como que funciona, né? Então, aqui a gente tem projetado o vetor A e o vetor B, né? De forma que a gente não mudou a orientação desses vetores, né? E eles estão aqui com as suas origens coincidindo. Nós vamos posicionar a nossa mão direita de forma que essa nossa mão está aqui passando aí, né, por uma reta perpendicular, uma reta aqui que vai coincidir, né, com o meu primeiro vetor. E aí eu vou envolver, né, essa minha perpendicular aos dois vetores, eu vou imaginar que existe uma reta perpendicular a esses dois vetores e vou envolver, vou fechar, né, vou aproximar a minha mão ali para o segundo vetor, que é o vetor B, e aí eu vou, na verdade, né, girar a minha mão em cima desses dois vetores, vejam aqui pela figura, e a projeção do meu polegar é que vai apontar o sentido desse meu vetor C, que é o meu resultado, né, do produto ali, desse meu vetor C aqui, que é o A vetor B, né, que é o meu produto vetorial. Então, a regra da mão direita vai funcionar dessa forma, eu vou posicionar minha mão direita em cima, né, desses meus dois vetores aqui, do meu vetor A e do meu vetor B, e vou imaginar que a minha mão está projetando aqui para cima uma reta perpendicular a esse plano AB aqui, e o meu polegar, no momento que eu giro a minha mão em direção ao segundo vetor aqui, o meu polegar vai estar apontando para o produto ali entre esses dois vetores. Neste caso aqui, a ordem dos vetores é importante, então imaginem que eu queira multiplicar B por A e não ao contrário, né? Na verdade, então, eu vou ter que posicionar a minha mão direita de novo sobre o meu primeiro vetor, que é o vetor B, e fazer aquele mesmo esquema de girar a minha mão, né? Pensando que existe uma perpendicular a este plano aqui. E o meu polegar é que vai me dar esse sentido do vetor C, que é essa multiplicação. Então, na verdade, aqui a lei cumulativa ela não vai se aplicar. Ou seja, o vetor B, vetor A, ele vai ter um sentido oposto ao vetor A, vetor B, certo? Então, eu tenho que me preocupar na ordem ali que eu estou trabalhando com este produto vetorial. Na notação de vetores unitários, a gente pode também fazer essa multiplicação, certo? E aí a gente trabalha com a lei distributiva aqui, né, em que eu posso ir multiplicando, então, AXI vezes BXI, e assim eu vou fazendo essa multiplicação de forma distributiva, e alguns desses elementos, por exemplo,
AXI vezes BXI vai me dar um valor igual a zero, porque esses vetores unitários AX e BX, eles vão ser paralelos, então esse produto vetorial vai ser igual a zero. No caso de AXI, quando eu faço, né, AXI vezes BYJ, eu vou ter aí um resultado, né, em que eu estou multiplicando I por J, que me dá um valor aí que é igual a 1, certo? Porque esse ângulo aí é igual a 90 graus entre esses dois vetores. E aí a direção de K vai ser obtida pela regra da mão direita aqui, né? Então eu vou obter o K e vou obter essa direção a partir da regra da mão direita. Então, essa utilização aqui, né, da lei distributiva vai me dar este resultado. E para verificar aí se esse sistema ele é de Stroger ou não, eu tenho que aplicar aí a regra da mão direita ao produto vetorial I vezes J, que vai me dar aí o K, certo? Ou seja, o eixo X, eixo Y e eixo Z. E um último teste, né? Os vetores aí C e D, eles novamente aí têm módulos 3 e 4 unidades. E a pergunta é qual seria o ângulo entre esses dois vetores se o módulo do produto vetorial, ou seja, C, né, vetor D, vai ser primeiro igual a zero. Então a pergunta é se esse produto é igual a zero e depois se esse produto é igual a 12. Então a gente pode voltar aqui rapidamente, né? A gente tem que pensar que a gente está multiplicando C e D aqui e vamos ter um resultado desse produto vetorial. Então, a pergunta primeira era se esse produto aqui fosse igual a zero, né? Então, a gente pode responder que o seno de dois ângulos podem nos dar esse valor de zero. Então, o seno de zero e o seno de 180 podem nos dar este resultado. E, no segundo caso aqui, quando a gente tem aqui o valor máximo, que seria 12, ou seja, 3 vezes 4, esse resultado vai nos dar quando a gente tem um seno aqui igual a 1. Então, o seno de 90 é igual a 1, e aí quando eu multiplico C por D, lá no exemplo, eu vou ter o valor de 12 unidades, então eu tenho o valor máximo aí para esse produto, para essa multiplicação entre vetores. Então, esta foi a nossa aula teórica, né, sobre vetores, e agora basta fazer exercícios numéricos para concretizar melhor este conhecimento.